Saudações a todos. Eu quero aqui deixar mais uma reflexão da palavra de Deus a você que vai me assistir. E eu quero aqui refletir com você num texto muito importante. Essa vai ser uma palavra direcionada aos jovens. Você que está na força da juventude, é um convite da palavra de Deus para você não gastar a sua juventude pelos prazeres deste mundo. E com base nesta palavra, eu quero ler aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Essas palavras aqui saíram da boca do rei Salomão, um homem muito sábio, que viveu no Antigo Testamento, e ele vai fazer conselhos para a juventude. Nós sabemos que Salomão, ele era um homem muito rico e aproveitou muito da sua vida, gastou dinheiro, possuiu muitas riquezas, teve muitas posses, mas no final da sua vida ele vai fazer uma avaliação da sua vida. E ele vai nos ensinar que o período da juventude é um momento onde nós temos força, o vigor, onde nós temos toda a nossa força para empregar no reino de Deus. E ele diz aqui: lembra-te do teu Criador. Nós somos criaturas, nós não vivemos por nós mesmos, nós não somos autossuficientes, nós somos criaturas criadas por Deus. Deus é o nosso Criador. Então é loucura os homens, os jovens, as pessoas viverem neste mundo pensando que não tem que prestar conta da sua vida a ninguém. Deus nos fez, Deus nos formou, Deus nos criou. Sendo assim, precisamos então lembrar do nosso Criador. E ele diz aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, lembra-se do teu Criador, submete à vontade do teu Criador enquanto você pode, enquanto você está novo, enquanto você tem força, saúde para gastar no reino de Deus. Nós vivemos dias que muitas pessoas jovens estão gastando seus corpos com meretrizes, nas baladas, nas festas. E os resultados, as consequências de tudo isso é depressão, suicídio, mortes, vícios, escravidão. Mas uma vez que nós vivermos para a glória de Deus, aproveitar bem a nossa vida, vivendo para satisfazer a vontade de Deus, nós vamos ser pessoas felizes, satisfeitas, vamos ser pessoas contentes, alegres. Então essa mensagem é para você, jovem. Não viva para este mundo. Abra mão desse mundo passageiro, corriqueiro, vaidoso, desse mundo estúpido, inútil, onde o mundo só oferece a falsa paz, onde esse mundo que nós vivemos só oferece o pecado, a condenação. E ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você está forte, enquanto você pode fazer algo para o reino de Deus. E no texto ele ainda continua dizendo: antes que venham os maus dias, ou seja, os dias difíceis. Os maus dias aqui no contexto significam a velhice. Não ofereça somente a sua velhice para Deus. Deus te quer por completo, te quer na mocidade também. Ele diz: antes que venham os maus dias, e nesses maus dias diz, você pode dizer: não tenho neles prazer, não tenho neles satisfação, contentamento. A morte chega.
A morte é certa. A vida é breve e a morte é certa. Você sabia que um dia você vai morrer? Você sabia que um dia você vai envelhecer? E aí, o que você tem preparado para Deus? Onde você vai passar a sua eternidade, o resto da sua vida? Se você viver para a glória de Deus, eu te garanto que você irá passar a sua eternidade com Cristo nos céus, nos novos céus e nova terra. Mas se você não viver para a glória de Deus, tem a condenação eterna, o outro lado. Então, lembra-se do Senhor antes que venha esses maus dias, a velhice. Hoje nós conversamos com tantas pessoas velhas, idosas, que não têm força para mais nada, que olha para a sua juventude e tem vontade de voltar atrás, mas não podem. Desperdiçou a vida, a juventude, em noitadas, em baladas, em várias coisas, e hoje não pode voltar, mas se pudessem, voltava para viver para a glória de Deus. Então é um conselho a você que é jovem: viva para a eternidade, não viva para este mundo. Um teólogo diz: uma vida só e logo tudo passará. Somente o que foi feito para Cristo, isso permanecerá. Qual é o legado que você está deixando? A vida está passando, ela é passageira. Os dias estão indo, passando. Daqui uns dias os nossos rostos vão estar enrugados, velhos. E depois da velhice o que resta é a morte. E depois da morte, aí assim que começa a eternidade. E nessa eternidade é com Cristo ou sem Cristo. Viva para Deus. Abra mão deste mundo passageiro. Abra mão do pecado. Abra mão das drogas. Abra mão da prostituição. Abra mão do pecado. Abra mão deste mundo. Não ame o mundo. Não tenha uma ligação forte com este mundo vil, esse mundo pervertido, esse mundo que só oferece o prazer instantâneo, mas depois vem a depressão. Não viva para este mundo. Então lembra-te do teu Criador. Se você ouvir essa mensagem hoje, lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus, os dias difíceis, a qual você não vai ter mais força, a qual você não vai ter mais sua mente boa para pensar. E ele fala no versículo 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Antes que a sua vista, você comece a enxergar pouco para ler a Bíblia. Gasta a sua juventude, a sua força, o seu vigor na sua juventude com Cristo. Pense nessa palavra, medite nesta palavra e creia em Cristo Jesus. Arrependa dos seus pecados e olha com seus olhos fixos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele a redenção, nele há perdão, a libertação, nele a salvação para todo aquele que nele crê.